pessoas, jovens, homens, mulheres, possam ser edificados através desse vídeo, Pai. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu estou dando continuidade ao projeto Jardim Compartilhado e eu estou trazendo a minha pastora, a pastora Ana Paula. Eu sou a pastora Ana Paula. Sou a pastora Ana Paula do Ministério Baluarte em Nova Iguaçu. Eu, juntamente com meu esposo, pastor Carlos Messias, estamos à frente da igreja e temos a alegria de ter essa princesa, né? Trabalhando conosco, edificando a igreja conosco. E é um prazer estar aqui com você, né? Prazer. Nesse tempo muito precioso, nesse jardim compartilhado. Então, gente, como ela é minha pastora na minha igreja local, eu não pensei em outro assunto, um assunto mais pertinente do que igreja. Eu acho que é um assunto muito pertinente nos dias atuais, em que a gente vê muita gente com crise com a igreja, dentro da igreja mais triste, fora da igreja, mas ferido pela própria igreja. Então eu acho que é um assunto muito pertinente. Então quem melhor do que um pastor, uma pastora falando sobre esse assunto. Então, para começar, acho que a senhora poderia falar um pouco sobre a importância da igreja local. Tipo, às vezes as pessoas têm dúvidas de por que existe essa instituição. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre isso. Essa semana eu vi nas mídias sociais um texto, né, uma frase que me impactou muito, que abraçar o cristianismo sem a igreja é abraçar uma cabeça decapitada. Não tem como você abraçar sem o corpo completo, né? Então eu penso que a igreja, o corpo de Cristo, é importante que nós venhamos congregar, né? Nós vemos lá em Hebreus, eu quero ler para começarmos esse momento aí de compartilhar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz assim, ó: fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu, e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Ou seja, o grande dia do Senhor se aproxima, e o Senhor quer nos encontrar congregando. Na verdade, Alessa, não existe a igreja a igreja somos nós. Então nós precisamos sim entender que, apesar de todas as dificuldades que se tem na instituição igreja, apesar de todos os problemas que existem em relação à comunhão, convivência, relação interpessoal, nós precisamos entender que existe a importância. Nós não abraçamos uma cabeça decapitada, né? É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas existe o corpo. Então nós precisamos estar ligados uns aos outros em comunhão. É um chamado de Cristo à igreja, é um chamado realmente de Cristo, não é o corpo que inventou isso, né? Essa ideia de que nós precisamos congregar. E a igreja é o ajuntamento dos santos. Como existe um ajuntamento com um? Tem esse. Não é? Então a gente vê hoje realmente o número de desigrejados aumentou absurdamente. Pessoas que não querem mais se envolver com a igreja local, ok? Pessoas que não querem mais estar envolvida praticando as obras do Senhor, né? Não querem mais, elas querem apenas visitar, elas não querem fazer parte. E isso me preocupa muito, né? Porque hoje uma frase muito dita por aí é Cristo em casa. Onde você está? Estou Cristo em casa. Ninguém me perturba, ninguém me irrita, ninguém me cobra, né? Infelizmente, isso acaba sendo algo que fere o coração de Deus, né? Ela fere a Cristo, porque a igreja nasceu dele. O mistério que esteve oculto, né? Qual era o mistério? A igreja. Então nós precisamos entender isso, que isso é um princípio bíblico, congregarmos. Eu sei de verdade que os desafios interrelacionais, né? Assim, irmão, um com
os outros, né? Quando você vai ler a primeira carta de João, você vai ver o amor de Cristo espelhado no amor uns aos outros, que se eu não amo meu irmão, Cristo não está em mim. Ah, mas eu não quero estar na igreja. Então como que a gente vai amar o irmão sem estar na igreja, né? Sem ser igreja? E eu não estou falando apenas a questão da instituição, de um ambiente, né, eclesiástico, mas importante sim ter uma instituição onde nós nos ajuntamos, né? Mas a verdade é que a igreja somos nós, juntos, né, compartilhando das nossas dificuldades, pedras vivas, né, um edifício. Estamos construindo algo para Deus. Isso, e muitas vezes uma arranhando na outra, uma molando a outra, uma moldando a outra, e a gente precisa ter a maturidade. É você estar consciente que precisa estar num processo de maturidade espiritual e maturidade emocional também, porque eu penso que os dois caminham juntos, né? Uma vida espiritual e emocionalmente saudável. Nós precisamos então entender que a maturidade espiritual e a maturidade emocional vai tornar esse relacionamento dentro da igreja mais fácil, mais suave, apesar dos problemas que vêm. Entendeu? São problemas normais, toda família tem toda seu problema. Família, não é? E dentro da família tem as suas desavenças, os choques, os conflitos que a gente precisa sentar, conversar e em maturidade resolver, né? Isso é a igreja. Precisamos entender também que em todo lugar existem pessoas que não estão tão no propósito assim. Pessoas talvez nos firam, não, às vezes até por vontade mesmo. Mas assim como nós precisamos ter essa consciência num trabalho, num ambiente de trabalho ou na família, cara, como pode essa pessoa que deveria ser me amar fazer isso, ou num ambiente escolar, universitário. Tipo, existem pessoas que realmente talvez tentam nos afastar do propósito, mas nós precisamos entender que nós não estamos lá por pessoas, né? Estamos Exatamente. por Cristo e existe um propósito maior. Tipo, eu não vou sair porque alguém me feriu, porque eu sei que existe um propósito, é um chamado de Cristo para eu estar junto. A gente vê isso muito assim, quando a gente vê lá, eu leio Filipenses capítulo 4, versículo 2, eu vejo Paulo tendo que resolver uma crise, né, de relacionamento dentro da igreja. Sinti que é Evódia, né? Rogo-vos que sinti que Evódia tem a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, porque elas estavam ali envolvidas na igreja, envolvidas no trabalho, só que elas tiveram a sua crise e Paulo ali no meio para poder resolver a questão das duas e pedindo ajuda também, né? Isso é ser igreja. Às vezes nós somos feridos e eu já atendi pessoas que elas usaram a frase: eu não quero mais estar, fazer parte da membresia da igreja porque eu fui muito ferido, então eu visito, né? Então eu prefiro estar sozinho. E aí as pessoas acham que elas estão se protegendo, não se envolvendo. Na verdade não é isso que está acontecendo, porque a proteção não vem no isolamento. A proteção, ela vem quando a gente cresce espiritualmente, cresce emocionalmente, a gente aprende a lidar com as situações que surgem dentro da igreja. Então a gente precisa entender isso, dividir muito bem as coisas. Apesar de a probabilidade de você ser ferido na igreja é muito grande, eu sempre falo isso em cada gabinete ou visita que nós fazemos, a gente fala o seguinte: olha, nós não somos a igreja perfeita. Existem pessoas, né? E nós estamos em construção. Então, nessa construção, talvez eu possa errar com você, talvez você possa errar comigo, só que nós precisamos ter a maturidade de sentar, conversar e acertarmos uns com os outros, porque isso é o que a Bíblia diz, né? Se sujeitar em amor às vezes, né? Algumas coisas você precisa engolir, né? Realmente. Nem sempre nós vamos concordar com tudo na igreja, entendeu? Igreja é para quê? Para edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, amar uns aos outros e suportar uns aos outros, né? O cara diz: o que é suportar? Eu tenho que te suportar, eu tenho que te tolerar. Não, seu suporte de um e do outro, né? É importante isso.
às vezes a gente não dá devida importância, assim, à própria igreja local, digo, até a instituição em si, mas nesse lugar a gente encontra muitas coisas da nossa vida cristã mesmo que são importantes. Eu li que ele até chamava a igreja como se fosse uma refeição completa. É um lugar que você ora individualmente, mas também coletivamente. É um lugar que você adora o Senhor. É um lugar que você aprende mais a palavra de Deus, então aprende do caráter de Cristo. É um lugar que você tá junto, que você tem comunhão. Então, tipo, o que mais numa vida cristã falta, assim? Às vezes algumas coisas não é tão boa pro nosso paladar, exatamente, mas a gente precisa aprender que a gente precisa. Assim como a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter essa energia. Até que Paulo diz em 1 Coríntios, né, que nós somos membros uns dos outros. Exatamente. Então, se eu disser que eu não preciso de outra pessoa, isso não muda o fato que eu preciso. Então, eu só preciso ter essa convicção, mostrando que eu não sou se ele não é. Por isso que muitas vezes a questão da comparação dentro da igreja faz muito se afastar, né? O sentimento de incapacidade, de não fazer como o outro faz. A gente precisa entender que como igreja cada um tem a sua peculiaridade, né? Como membros uns dos outros, vai edificar o outro de uma maneira diferente. A gente precisa entender que nós nos completamos. Agora, a questão de ser ferido, né? Isso é algo que não tem mais como a gente dizer, nunca mais você vai ser ferido. Isso aí é outra coisa que eu falo. E a primeira coisa que eu falo, eu não posso te dizer que você nunca mais será ferido. Agora, o que você fará com essas feridas? Elas vão continuar sendo feridas ou elas vão ser cicatrizes? Porque a gente vê Paulo fala, eu carrego em mim as marcas de Cristo. E se você vê quantas vezes ele foi ferido, apedrejado, naufrágio, aí no meio daquele monte de situações contrárias que ele viveu dentre eles, ferido pelos falsos irmãos, né? Mas o que nós carregamos? São feridas ou são cicatrizes, né? Então, assim, as minhas cicatrizes farão com que eu diga assim, olha só, fui ferido, mas agora só tem a cicatriz, você toca, mas não me dói. Mas eu aprendi muito com isso. Não é viver como se não tivesse acontecido, não é aprender. Aprender, eu vivi, fui ferida, fui machucada, mas eu não parei, eu continuei e vivendo o propósito que o Senhor tem para minha vida. Liberar perdão, isso é primordial, né? Não permitir que mágoa fique no teu coração, entendendo que a liberação do perdão é o melhor remédio. E o que a senhora acha sobre essas pessoas que já passaram muito tempo exercendo um lugar na igreja, exercendo um cargo assim, ministerial, fazendo algo que hoje simplesmente não querem mais, não querem participar, não querem mais fazer por N motivos? Primeiro a gente tem que analisar qual é a motivação, né? O que eu faço na igreja, expressar minha adoração através dos meus dons, do meu ministério, é para quê? Por quê? Né? Porque senão, se a minha motivação é errada, eu faço para ser reconhecido por homens, não reconhecido por Deus. Então a gente precisa entender isso, que muitas vezes a gente acaba largando porque não é reconhecido por homens, porque as pessoas não percebem o que você está fazendo. Existem muitos ministérios escondidos na igreja e que não aparecem. Só que o que a gente precisa entender é que a recompensa ela é do Senhor. Eu não faço para o homem, eu faço para Deus, ainda que abençoando as pessoas, entendeu? E muitas vezes a questão da ferida feita na igreja, muitas pessoas falam assim, não quero mais envolver, não quero entrar mais na música, porque a música, o ministério de música foi ferido, tal, e não quer mais, mas Deus te deu um dom. E se Ele te deu um dom, né, te deu talentos, você vai se esconder porque foi ferido? Não, né? A gente precisa entender isso, que eu tenho um chamado, o Senhor tem pessoas para serem edificadas através do meu chamado, então eu preciso romper com esse limite da mágoa, da dor, da rejeição, talvez, de todo esse sentimento que vem para paralisar e nos colocar fora do propósito do Senhor. Então, é vencer isso. E às vezes a gente acaba se acostumando, né? Eu vejo muita gente que se acostumou às vezes a ficar longe, se acostumou a não fazer, a não participar.
E tá nessa zona de conforto, né? A zona de conforto é a pior coisa, né? Então, quando a gente tem esse ajuntamento de igreja, algo precisa fluir disso, né? Eu acho que seria um bom momento agora falar um pouco sobre os frutos de que essa igreja, do que essa igreja local assim, gera, assim, tanto na comunidade que ela está, na sociedade, assim. Sim, tem muitas a questão dos frutos, né, fora da igreja, né, além dos projetos evangelísticos que nós estamos também agora começando a dar mais ênfase, né. Outra ação importante que a gente está implementando, que não é fácil, tem sido uma batalha muito grande mesmo, mas sobre uma missão que Deus colocou no nosso coração como igreja local, que é a implantação do African, que é um abrigo para crianças de 0 a 2 anos. Né? Estamos nos últimos trâmites de documentação para começarmos a receber essas crianças de 0 a 2 anos. E simplesmente o fato de fazermos alguma diferença, né? Poxa, pastora, mas é muito pouco, porque no caso nós vamos receber nessa casa, nesse lar, né, para crianças, 10 crianças, primeiramente, né? São 10 crianças, mas é muito pouco, mas se a gente não pensar aqui no pouco, né? Cada uma igreja fazendo um pouco, já vai dar um impacto muito grande, né? Lógico que elas serão entrar no projeto de adoção, elas não vão ficar, elas vão passar por ali, mas nessa passagem elas vão receber do amor de Cristo, vão receber da semente, né, da palavra, da forma delas, mas a gente quer fazer uma diferença, ainda que elas só passem ali. Sim. Então eu acho que é isso, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a senhora por estar participando do vídeo, muito obrigada, assim, é uma honra mesmo, é uma referência para mim como pessoa, como mulher de Deus, sem dúvida, já falei isso para a senhora, mas agora publicamente. Se a senhora quiser compartilhar alguma coisa, falar mais alguma coisa. Eu quero falar com você que está sem igreja, né? E tá assim, poxa, parece que ela está falando comigo, com você mesmo, que foi ferido na igreja, que falou até essa frase, eu não quero mais saber disso, fui já ferido, não uma, duas, foram várias vezes. Eu quero dizer que o Senhor quer você no corpo. Não deixe de congregar, apesar das probabilidades de você de repente ser ferido novamente. Não deixa que isso te faça retroceder. O Senhor quer você no corpo, quer que você esteja envolvido no corpo. Vem estar em família. E eu quero te fazer esse convite. Se você não tem igreja, né? Venha nos fazer uma visita, nós no Ministério Baluarte Nova Iguaçu, na rua Doutor Luiz Guimarães, 903, Nova Iguaçu. Venha estar conosco num dos nossos cultos. Então venha estar conosco, porque de verdade nós queremos te conhecer e queremos que você faça parte dessa grande família. Amém? Um beijo no seu coração. Eu pedi pra eles curtirem. Então tá. Então, corta essa parte. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, que ajuda bastante. Eu gosto muito de ver o feedback de vocês. Se vocês querem comentar alguma coisa, alguma opinião sobre vocês, ou o que vocês acharam do vídeo, comenta aqui embaixo. Gosto muito de ver os comentários. Se vocês acreditam que essa palavra ela tem poder para tocar o coração de alguém, se tocou o seu coração, compartilha nas suas redes sociais, naquele seu amigo que você acha que essa palavra vai de encontro ao coração dele. E se você é novo aqui no canal, nunca viu nenhum outro vídeo, aqui embaixo tem um botão chamado inscrever-se. Se você clicar nele, você vai receber os próximos vídeos. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.